A gente é assim. Sabe por quê? É muito mais, a gente acha que a gente precisa de conhecimento e tal, e a gente deixa de colocar as coisas em prática, a gente deixa de viver, e tudo aquilo não passa de uma teoria, não passa de algo que a gente acha que é, mas a gente não sabe daquilo que Deus tem preparado para nós, se você não começar a jogar essas sementes no chão, as sementes que Deus tem colocado na sua mão. Deus, Ele quer usar a sua vida, Deus quer usar o que você tem, a experiência que você tem. A palavra fala no versículo 27, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Que tipo de fazendeiro é esse, gente? O cara não sabe como fazer a semente crescer. Hoje, beleza, você não sabe como é que a semente cresce? Dá um Google, como a semente cresce, né? E aí, se você não sabe como, vai aparecer lá. Talvez você tenha que aguar a semente, e aí você não sabe a temperatura correta para a semente crescer. Talvez você tenha que arar o chão, você tem que cuidar do solo para que a semente ela possa florescer de alguma maneira. Então, quando Jesus está falando aqui sobre esse conceito da semente, ele está dando um conceito novo sobre o reino de Deus, né? E quando ele está falando sobre o reino de Deus, ele está trazendo então um conceito que ninguém tinha ouvido até então. Então pensa assim, você está ouvindo a primeira vez falar sobre o reino de Deus, o que você esperaria? Você esperaria um negócio maravilhoso, grandioso, certo? E Jesus ele começa a usar então ilustrações terrestres para explicar o que é o reino dele sendo estabelecido aqui na terra. Mas Jesus ele não fala assim, o meu reino é como o reino de Wakanda. Não, Jesus não fala assim, o meu reino é como uma espaçonave. Não, Jesus não fala assim, o meu reino é como um foguete. Ele não fala nada espetacular. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, o meu reino é como sementes sendo lançadas ao solo. Só nisso aqui, gente, a gente já pode entender três coisas. Três is. Porque o que acontece? A semente, ela parece pequena quando você pega ela na mão, então ela parece insignificante para você. E aí quando você joga ela no chão, ela entra para dentro da terra, sabe o que acontece? Ela se torna invisível. E enquanto a semente está lá frutificando, sabe o que acontece com você? Você acha que você está ignorante em relação ao que está acontecendo. Então são três is que representam muito de como o reino de Deus é trabalhado na nossa vida. Ele muitas vezes vai parecer insignificante, ele muitas vezes vai parecer invisível, e ele muitas vezes vai deixar a gente parecendo que a gente é ignorante em relação àquilo que está acontecendo. Porque o reino de Deus é como uma semente sendo lançada. Algumas vezes os maiores trabalhos de Deus na sua vida vão ser diferentes dos trabalhos mais profundos que Deus tem para fazer na sua vida. Porque antes de Deus construir um prédio grande, Ele precisa construir um bom fundamento. Então por isso que talvez hoje você pode estar nessa fase, onde parece que é insignificante, onde parece que é invisível, onde parece que você está ignorante aquilo que está acontecendo, mas Deus está fazendo. Então, como o fazendeiro, ele coloca a semente no chão, ele não sabe quando vai ver aquilo lá de novo. E sim, ele tem que cuidar, ele tem que arar o chão, ele pode jogar água, e sim, nós temos um papel a cumprir no nosso relacionamento com Deus, é uma cooperação. Mas existe um outro elemento de fé que não está no nosso controle. E eu vejo assim, muitos cristãos hoje em dia sendo desafiados a coisas grandes. Muitos de nós estamos sendo desafiados a coisas grandes. Mas sabe o que acontece? A gente fala assim, eu sei, mas eu não sei como. Eu sei o que, eu não sei como. Talvez você fale assim, eu não consigo, eu não sei como ler minha Bíblia. Talvez você fale assim, eu não sei como gastar mais do que 2 minutos de tempo de oração com Deus. Talvez você hoje virou pai ou virou mãe, e você fala assim, nossa, antes de ser pai, de ser mãe parecia tão fácil, mas hoje eu virei pai, virei mãe, eu não sei como mais criar, eu não sei como que eu vou criar o meu filho, eu não sei como eu vou sustentar o meu filho, eu não sei como. Só que a gente para ver e pensar, quem que Deus escolheu como seus discípulos? Foram os experts da época? Não, Jesus escolheu os pescadores. Quando o anjo ele chega para Maria e fala assim, você deu a luz ao santo escolhido prometido de Deus. Aí ela, sabe qual que é a pergunta que Maria fez? Ela, como? Quando Jesus
estava para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ele falou para os seus discípulos: ó, alimenta essa galera. Eles não tinham nada para comer. Sabe qual foi a pergunta deles? Como? E talvez hoje você venha aqui na igreja, você ouve essas mensagens tão bonitas, e aí você fala assim: eu quero isso, eu quero viver isso na minha vida, mas eu não sei como. Eu tenho escutado tanta coisa bonita e tanta coisa que eu tenho que fazer, mas eu não sei como. Eu não sei como desenvolver o meu relacionamento com Deus. Eu não sei como sair dessa depressão que eu estou vivendo hoje. Eu não sei como deixar minha mente parar de ser perturbada. Eu não sei como. E aí você fala assim: nossa, eu quero isso que o pastor está falando. Sabe, eu quero focar os meus olhos em Jesus, e mesmo quando a onda vier, eu quero continuar focado em Jesus. Mas você fala assim: mas eu não sei como que faz isso? Eu já tentei, eu não consigo. Como? Faz sentido isso aí para você, gente? Você tenha ouvido e aprendido coisas ao longo da sua história, da sua vida, e assim como esse fazendeiro, talvez você tenha falado: mas como? Como que eu vivo isso? Como que eu faço isso? Como que eu vou me tornar um bom pai? Como que eu vou ser um bom amigo? Como que eu vou aprofundar o meu relacionamento com Deus? Como que eu vou vencer essa situação que eu estou passando hoje? Como? A gente fala o que tem que ser feito, mas a gente não fala como. E aí a gente se pega nesse lugar de dificuldade, onde a gente não sabe como. Mas aqui está um pequeno segredo, gente, que eu entendi. O fazendeiro, ele não sabe como a semente vai crescer. Jesus está falando assim para a gente: existe uma parte que é a sua responsabilidade. Você vai saber o que fazer. Você vai saber que você tem que aguar. Você vai saber que você tem que arar o chão. Mas existe uma parte que é a responsabilidade de Deus. E o que eu entendi aqui nesse trecho, esse é o pequeno segredo que eu entendi. Deus, Ele não vai abençoar só os experts ou os perfeitos, como a gente pensa. Mas deixa eu te mostrar quem Deus está procurando. Deus está procurando pescadores como Pedro. Deus está procurando prostitutas como Raabe. Sabe por quê? São pessoas humildes de coração. E quando eles chegaram diante de Jesus, eles não chegaram falando para Jesus que eles já sabiam todas as coisas, mas eles chegaram para Jesus perguntando: como? Como? Deus procura os humildes de coração, porque a palavra fala assim: aqueles que têm sede e fome de justiça serão satisfeitos. O começo do seu crescimento espiritual, o começo da sua vida com Deus, o começo para você sair dessa situação que você está hoje, é tendo a humildade de chegar diante de Jesus e falar: eu não sei como. Eu não sei como. Gente, eu cheguei aqui, eu vim dirigindo o meu carro, e eu não preciso saber como. Sabe, eu liguei meu carro, eu tenho um certo conhecimento, né, que é muito básico, mas eu liguei o meu carro e eu pisei no acelerador, e de alguma maneira as rodas giram, e eu cheguei aqui.